gravação começará em breve. Pronto. Pessoal, então é o seguinte, a gente vai dar aqui início à nossa aula de hoje falando sobre helmintíases. Helmintíases, na verdade, é um nome diferente para verminose, né? Porque geralmente a gente coloca mais verminose quando você fala de animais, tipo de criação, boi, vaca, essas coisas. Para seres humanos, a gente coloca um nome mais bonitinho para não parecer que a gente é muito irracional, né? Mas, na verdade, tudo o que eu falar aqui hoje vão ser doenças causadas por vermes, certo? Causadas por helmintos. Sejam eles nematelmintos ou sejam eles platelmintos. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui o slide. Tá. Então, ó, as helmintíases, elas vão ser doenças parasitárias que vão ser causadas por vermes, certo? E esses vermes podem ser da classe, da ordem do filo dos nematelmintos ou do filo dos platelmintos. Caso vocês não estejam lembrando, a diferença entre nematelmintos e platelmintos é basicamente o formato do corpo. Os nematelmintos eles vão ter o corpo cilíndrico e os platelmintos vão ter o corpo achatado. Então, a primeira doença que a gente vai citar aqui é a esquistossomose mansônica, ou simplesmente esquistossomose. Aqui no Brasil, a gente conhece essa doença também como barriga d'água, certo? Por causa da barriga da pessoa que fica bem protuberante por causa do verme, né? Quando o verme contamina a pessoa. Então, a esquistossomose, ela é causada por um verme do filo dos platelmintos da classe dos trematodas. Espera aí que tem alguém tentando entrar na reunião. Alguém chamado Regina, não sei quem é. É o Anonymous. Não, não sei quem. Por favor, se identifique aí. Pessoa chamada Regina Eu acho que é Araújo. a Vanessa. Eu acho que é a Vanessa. Vanessa? Tá, Eu tudo acho. bem. Se identifique aí no chat para depois eu ver quem é que apareceu na aula, por favor. Tá. Então vamos continuando aqui. Eu coloquei toda a parte taxonômica aqui desse organismo, mas o máximo que uma prova de vestibular pode cobrar de vocês é isso aqui, ó. Classe trematoda e o nome da espécie, né? Que é Esquistossoma mansoni. Então, se você lembrar do nome da doença, esquistossomose mansoni, então você sabe que o verme vai ser o Esquistossoma mansoni, beleza? Existem outros esquistossoma, mas a gente vai tratar exclusivamente do esquistossoma mansoni, beleza? Então, pessoal, o, o esquistossoma mansoni, ele é um verme do filo dos platelmintos, né? E ele possui dois hospedeiros. Um hospedeiro que é intermediário e um hospedeiro definitivo. No caso desse parasita aqui, o hospedeiro intermediário ele vai ser esses caramujos aqui, que são os caramujos do gênero Bionfalaria, certo? E o hospedeiro definitivo dele, aquele hospedeiro onde vai haver a reprodução sexuada, vai ser o ser humano, no caso, nós, né, seres humanos. Então, lembrando, assim, considerando que todos nós somos humanos, né? Enfim, tá. Então, pessoal, o hospedeiro intermediário é esse caramujo aqui. Esse caramujo, ele vive em regiões de alagamento ou em regiões de lagoas, certo? E ele tem preferência por água limpa. Então, se a água estiver suja ou poluída, ele não vai habitar aquela área lá. Então, a água daquele local, ela tem que ser limpa, ela tem que estar bem limpinha. E eles se reproduzem muito rápido. E aí, esse é um ponto que eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque pode ser uma questão do Enem. O Enem pode te cobrar o seguinte: por que que é tão difícil controlar essa infestação desses caramujos em regiões onde há muita esquistossomose, né? Onde há muitos casos de esquistossomose. Pessoal, o que faz com que seja tão difícil controlar essa praga é a taxa reprodutiva deles. A taxa reprodutiva deles é muito alta, eles conseguem se reproduzir muito rapidamente. Então, a gente não consegue controlar o hospedeiro intermediário, e aí acaba
tendo como completar o ciclo de vida deles, né? Uma dos meios que a gente tem para parar a infecção é destruir o hospedeiro intermediário, né? Ou pelo menos diminuir a população dele a um ponto que a gente não precise se preocupar com ela. Tem mais alguém tentando entrar aqui. É o Guimarães. Tá. Então, prosseguindo. Esses caramujos aqui, eles vão ter uma taxa reprodutiva muito alta, e é por isso que é difícil controlar a população deles. Então, uma questão que o Enem pode abordar é essa questão de lógica, né? Porque o Enem ele quer que você veja a parte aquela parte que é do cotidiano, né? Então, ele quer que você busque soluções para um problema, levando um conhecimento científico. Então, por que que é tão difícil? Porque eles se reproduzem muito rápido, a taxa de reprodução deles é muito alta. Se vocês não estiverem entendendo, vocês mandem mensagem pedindo para eu parar e explicar de novo. Tá. Então, pessoal, a gente tem aqui um ciclo de vida. Como eu falei para vocês, o ciclo de vida desses organismos aí, ele vai seguir dois hospedeiros, um hospedeiro intermediário e um hospedeiro que é definitivo. No hospedeiro intermediário, eu acho que eu já falei isso para vocês, ele vai fazer apenas a reprodução sexuada. Qualquer hospedeiro intermediário, parasita, sempre vai fazer reprodução assexuada. Isso independe também do tipo, né? Pode ser um protozoário, pode ser um verme, enfim, qualquer parasita, o hospedeiro intermediário sempre vai ser aquele em que há a reprodução assexuada. E no hospedeiro definitivo é aquele que vai ter a reprodução sexuada. Então, o que é que vai acontecer? A gente tem uma pessoa que é contaminada pelo Esquistossoma mansoni, né? O, peraí, alguém está falando. Ah, é a Vanessa mesmo. Tá. Então, ó, o Esquistossoma mansoni, ele está dentro do corpo da pessoa, né? Ele vai ter preferência por ficar na região do intestino. Lembrem que os parasitas, eles têm essa preferência de ficar no intestino porque geralmente eles têm o trato intestinal e o sistema digestório em geral, né? Defasado. Então, eles precisam absorver diretamente os nutrientes diretamente da fonte, né? Sem eles precisar fazer a digestão. Então, é por isso que a maioria deles fica no intestino. Então, as fêmeas do Esquistossoma mansoni, elas vão ficar no intestino grosso do ser humano, certo? E aí ela vai depositar os ovos lá no intestino grosso. Os ovos do Esquistossoma mansoni são esses daqui, ó. E eles têm como característica, uma das características principais, ter esse espinhozinho aqui, ó. E esse espinhozinho aí, ele vai furar a parede dos vasos sanguíneos do intestino. Então, quando a pessoa está com esquistossomose, ela pode ter problemas na hora da evacuação, né, na hora que ela for defecar, pode sair sangue nas fezes dela. Por quê? Porque foi furada a parede do intestino dela. No caso, os ovos, além de furar a parede do intestino e sair sangue, né? Eles vão sair também nas fezes. Os ovos, eles vão ficar misturados nas fezes e a pessoa vai lá e, quando ela defeca, né? Ela infecta aquela região com as fezes dela. Pessoal, agora que é outra coisa importante. A esquistossomose mansônica, ela ocorre basicamente em locais onde há pouco saneamento básico. Por quê? Porque as pessoas que perpetuam o ciclo da esquistossoma mansoni, elas vão ter que fazer cocô na água, né? Elas vão ter que defecar na água. As fezes delas vai ser jogada na água, ser liberada lá, num riacho, num córregozinho. Então, isso aqui é mais difícil ocorrer num grande centro urbano, né? É mais comum você encontrar essa doença aí em interiores, né? No interior onde tem pouco saneamento básico. Então, quando as fezes forem liberadas na água, os ovos vão eclodir e vão se transformar em uma larva ciliada. Uma larva ciliada é a larva que tem cílios, né? Essa larvazinha aí, ela é chamada de miracídio.
Por favor, aprendam esses nomezinhos. É importante que você tenha pelo menos uma lembrança do que é cada um desse daqui. Então, ó, o miracídio, ele vai ser a larva ciliada que vai estar lá dentro da água. Então, o miracídio, ele vai conseguir infectar os caramujos, ó. O miracídio, ele infecta o caramujo, que é lá daquele gênero Bionfalaria, certo? E dentro do caramujo, ele vai se transformar em uma outra larva, ele vai sofrer uma metamorfose, vai se transformar em outra larva, que são os esporocistos. Esses esporocistos aí é que vão dar origem às larvas cercárias. Então, ó, a gente tem o miracídio, o esporocisto e, por fim, a gente vai ter a larva cercária. A larva cercária é essa larva aqui, ó, que ela tem, ó, duas caudinhas, né? Ela tem duas caudas e essa larva aqui é a que vai conseguir contaminar os seres humanos. Então, ó, o miracídio não consegue contaminar o ser humano, o esporocisto não consegue contaminar o ser humano. Quem consegue? As cercárias. Então, as cercárias elas vão ficar lá nadando na água, esperando a pessoa pisar lá dentro da água e ela vai entrar através da pele da pessoa e contaminar essa nova pessoa e assim reiniciar o ciclo, né? A cercária vai se desenvolver dentro do corpo da pessoa, as fêmeas elas vão liberar os ovos no intestino grosso, depois os ovos vão sair nas fezes, vai formar mais miracídios, vai formar mais esporocistos quando elas contaminarem os caramujos e vai formar novas cercárias. Tá. Então aqui, ó, o ciclo completo da esquistossomose. A gente tem uma pessoa, ó, em contato com a água, certo? Ele vai ser contaminado e lá no intestino dele, o esquistossoma mansoni, ele vai colocar os seus ovos. Então a pessoa doente, ela vai na beira da água, né? Ela vai fazer suas necessidades fisiológicas lá, ela vai defecar, jogar os ovos dentro da água, os ovos vão eclodir em uma larva chamada de miracídio. Aí essa larva miracídio vai contaminar esse caramujo. Esse caramujo vai dar origem às larvas cercárias, né? Que vão contaminar outra pessoa e assim o ciclo vai seguindo, né? Como um ciclo, não existe começo e nem fim. Belezinha? Tem mais alguém tentando entrar? Tá. É o Carlos. Seja bem-vindo, Carlos. Tá, então vamos lá, pessoal. Sobre as manifestações da doença. A gente tem, no local da penetração da larva, vai ficar vermelho e a pessoa vai sentir coceira. Pessoal, outra coisa muito importante, quando vocês ouvirem o nome Lagoas de Coceira, significa que aquela região lá, aquela água, provavelmente está contaminada com larvas cercárias que são as larvas do Esquistossoma mansoni. Essa daqui, né, essa história de lagoa de coceira, é por causa dessa coceira que a pessoa sente no momento da penetração da larva. Então, você entrou na água contaminada, você vai sentir uma coceira no local onde a larva penetrou. Beleza. Então, a gente vai ter duas fases aqui na doença. A gente vai ter a fase aguda, que é as fases iniciais, né? Os principais sintomas vão ser fraqueza, perda de apetite, febre, mal-estar, calafrios e diarreia. Geralmente, essa diarreia aqui, ela pode vir ou não com sangue, né? Ela pode vir com rajadas de sangue por causa do, do- por causa dos furos, né? Que os ovos vão fazer lá na parede do intestino. A fase aguda, ela vai durar pouco tempo, mas se essa fase aguda a pessoa tiver, por exemplo, um quadro de desnutrição, ou ela tiver com um problema já de anemia, alguma outra coisa, ela pode se agravar e esse agravamento aqui pode causar complicações no fígado, a pessoa pode entrar em coma e ela pode até morrer também, né? Mas assim, não é comum que isso aconteça. Isso aqui acontece quando a pessoa já está fragilizada. E nós temos a fase crônica. A fase crônica é caracterizada pelo quê? Anemia intensa
Isso porque a pessoa vai perder sangue também, né, nas fezes, e aí tá aqui, ó, fezes sanguinolentas, diarreia, fraqueza, falta de ar, lembrando que falta de ar está relacionado também com a perda de sangue, né, já que o sangue é que faz as trocas gasosas, náusea, vômito, dor abdominal, febre, e é isso daqui, ó. Esse nome aqui vocês vão encontrar em outras doenças também. Vocês já viram, inclusive, lá com doença de Chagas, né? Que é a hepatoesplenomegalia. Hepato é o inchaço do fígado. Espleno é o inchaço do baço. Megalia é um termo que está relacionado com o crescimento, né? Então, é o crescimento do fígado, do baço do fígado e do baço. E a principal característica dessa doença, né, a que chama mais atenção, que é a ascite. A ascite é a barriga d'água, né? É quando a pessoa tá aqui, ó, com o bucho bem grandão já, né? Isso aí tá cheio de líquidos, né? Tá retendo muitos líquidos e a pessoa fica com esse aspecto aqui da barriga bem grande. Então, quando você vê aquele meninozinho lá no interior com o bucho bem grandão, você diz assim, eita, ele tá cheio de verme. Pois é, esse verme provavelmente é o Esquistossoma mansoni. E esse meninozinho tá com esquistossomose. Então, pessoal, a gente tem aqui a nossa profilaxia. O que é a profilaxia? É uma forma de prevenção, é coisas que você deve fazer para que você não se contamine com a doença. Então, as principais meios de profilaxia: educação sanitária. O que é essa educação sanitária? É você ter um local adequado para você fazer suas necessidades, né? Você normalmente, né, como seres humanos civilizados e vivendo em uma cidade grande, todo mundo em casa tem um aparelho sanitário, né? Então você não vai no meio do Parnaíba só para fazer cocô lá, né? Então, essa educação sanitária é isso aí. Você vai ter um local adequado para que você possa fazer as suas necessidades em algum local. Controle do caramujo. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que o caramujo era o hospedeiro intermediário? A larva miracídio, ela não consegue contaminar os seres humanos. Então, o que ela precisa fazer? Ela precisa se transformar na cercária para poder chegar até o ser humano. Então, se eu controlar o caramujo, se eu não tiver o meu hospedeiro intermediário, essa larva miracídio não vai conseguir se metamorfosear até uma cercária. Consequentemente, ela não vai terminar o seu ciclo de vida. Então, a gente não vai ter a doença. Outra forma é evitar o contato com a água contaminada. Essa daqui é bem simples, relativamente simples, né? Tipo, se você mora em um local onde você tem certeza que aquela água foi contaminada, é só você não entrar lá dentro, né? Se você entrar, muito provavelmente você vai ter algum problema com a esquistossomose. Então, se você não conhece aquele lugar, se você só viu ali e mora uma galera perto, com aquelas casas mais que tenha indícios de que não haja banheiro, né? Então fique atento, não entre na água, porque você pode contrair essa doença, certo? E outra forma é o tratamento das pessoas doentes. Então, se eu encerrar o ciclo no hospedeiro definitivo, né? Se é uma pessoa doente, ela se tratar e ela não tiver mais a doença, ela não tem mais como passar a doença para frente. Então, essas são as formas aqui de profilaxia, né? A forma de evitar que essa doença seja continuada. Antes da gente passar para a próxima, vocês têm alguma dúvida? Não. E Jefferson, Oi. por exemplo, naquela imagem lá do slide, que tá um local assim todo bagunçado. É Hum. capaz de ter o bichinho lá, já que ele só fica em água limpa. Não, eu coloquei essa imagem só para vocês terem uma ideia assim de sujeira e tal, essas coisas, mas esse animal, esse parasita, ele só fica em água limpa. Geralmente água de riacho, água daquela lagoa, sabe, que fica no interior, que o pessoal vai para tomar banho. Aí às vezes vai um meninozinho lá, né? E ele vira a bunda e faz cocô dentro da água, né? Isso é muito comum. Se você já foi no interior, você sabe que isso não é uma coisa de outro mundo. Acontece tranquilamente, tá todo mundo banhando lá na lagoa e o meninozinho solta o barro lá dentro. Pra mim, isso aí é coisa de outro mundo. Porque esse retardado não caça outro lugar pra fazer as coisas.
Pois é, mas geralmente isso acontece com crianças, né? Criança não tem muita noção. Por isso Mas que é você tá mais perto. importante, é por isso que é importante ter uma boa educação sanitária, né? Ensinar para a Hum. criança desde pequenininha que ela tem que fazer suas necessidades em um local adequado. Não pode fazer em qualquer lugar, tem que ter o local onde vai ser descartada aquelas fezes de uma maneira adequada. Mais alguma dúvida? Não? Posso passar para frente? Pode. Tá. Então vamos lá. Vou voltar aqui para o slide. Estão enxergando o slide? Então, assim, Tá. Vamos lá. Então, pessoal, a próxima doença que a gente tem aqui para abordar, é, falando sobre helmintíasis, né? É a teníase. A teníase também é uma doença causada por platelmintos. E aí, ó, eu quero que vocês também se atentem a isso aqui, ó. A classe sextoda, certo? O que geralmente o vestibular pode cobrar de vocês é esse nome aqui, ó. Classe sextoda, beleza? Esse nome aqui e esses dois aqui que eu vou falar agora. Ó, a classe Cestoda e o gênero é Tênia, certo? Tá escrito Taenia aqui, mas se chama Tênia. A gente tem dois tipos de tênia, a tênia solium e a tênia saginata. Essas tênias aqui, elas vão contaminar um indivíduo diferente. Uma vai contaminar o boi e a outra vai contaminar o porco, certo? Então, você contrai teníase é, comendo ou carne de boi ou carne de porco. Mas tem outras formas também que a gente vai abordar, mas são mais raras, né? Então vamos lá. Primeiro vamos dar uma olhadinha aqui na tênia, né? Nas características desse organismo. Então, o agente etiológico, quem não se lembra o que é agente etiológico, é o agente que vai causar a doença, certo? O agente etiológico é a tênia. A tênia, ela vai ter o corpo dividido em algumas partes. A parte que está mais em cima, a gente vai chamar de escólex, certo? Que é a parte que ela vai prender a cabeça dela lá. Esse escólex é como se fosse a cabeça dela. Então, ela vai prender essa parte aí no parasita, né? Ela tem algumas ventosas. Quem não sabe o que é ventosa, é tipo como se quem já teve aqueles ursinhos de pregar no espelho, tem tipo uma coisinha que você aprega assim. Pois é, aquilo ali são ventosas, né? Então ela tem esse mesmo sistema, ela vai se prender à parede, principalmente do intestino do seu parasita favorito, né? Seja ele o porco, o boi ou o ser humano. Essa parte aqui, ó, que ela vai ser o colo, essa parte aqui, uma parte intermediária, né? Ela vai ser o colo. Essa parte, ela não é segmentada, ela não tem divisões. Essa parte aqui é responsável pelo crescimento da tênia. Pessoal, a tênia é um animal que pode crescer até mais ou menos 12 metros 12 metros, acho que é 12 metros e meio o recorde de tênia. Então fica 12 metros e meio de lombriga não, né? De verme dentro da sua barriga. Então ela pode ficar lá presa sem nenhum problema dentro da sua barriga medindo 12 metros e meio. Oi, Danilo. e Jeff, esse Oi. bagulho aí, ó, Scolex, se prende ao parasita. Isso, a parede do intestino do parasita. Ou do Hum. hospedeiro. É porque eu escrevi errado aqui, né? É hospedeiro aqui. Eu me buguei aqui, fiquei, que porra é essa? Peraí, hospedeiro. Eu vou trocar antes que. Tá. Obrigado, Danilo. Então, ela se prende ao hospedeiro. Então, ó, dentro do intestino do hospedeiro, ela pode crescer até atingir mais ou menos 12 metros e meio de comprimento. Então, tem uma tênia assim, grandona, né? Gigante. Então, ela vai se alimentar de tudo. E detalhe, essa tênia aqui, ela vai ter outro nomezinho, que pode ser solitária, certo? Por quê? Porque com esse tamanho todo, só cabe uma dentro de você, né?
Então, essa tênia aqui, ela geralmente, ela compete por espaço com outras tênias, né? E ela acaba ficando sozinha, ela acaba matando outras tênias que estão presentes, né? Então, ela vai acabar ficando sozinha lá, e é por isso que o nome dela é solitária, beleza? Então, eu já falei do colo, né? E tem essa parte aqui, ó, que é o estróbilo. O estróbilo, ele é formado pelas proglotes. Pessoal, essas proglotes aqui, elas vão se soltar, né? Elas em alguns momentos, né, no momento da reprodução, elas vão se soltar do corpo da tênia e elas vão embora junto com as fezes. E essas proglotes aí, elas são sexualmente imaturas. Elas não estão prontas ainda para fazer a reprodução. A tênia não faz a reprodução lá dentro, né? Então, elas são monóicas também. Quem não se lembra o que é um indivíduo monóico é aquele indivíduo que tem os dois sexos dentro do mesmo organismo. Por exemplo, a tênia, ela ao mesmo tempo que ela é macho, ela também é fêmea, certo? Então, ela vai ter os dois sexos. Ela tem o aparelho reprodutor masculino e ela também tem um aparelho reprodutor feminino. Então, ela tem tanto os espermatozoides como os óvulos. Tá. Pessoal, a gente tem então, ó, um ciclo de vida aqui. Eu coloquei aqui os dois tipos de parasitas que as tênias vão agir, né? Nós temos os bovinos, quando ela atinge o boi, é, tenha certeza que a tênia que está acometendo a doença no boi, ela é chamada de tênia saginata. A tênia saginata, ela só afeta bovinos, certo? Então, se você é um boi, você só pode ter tênia saginata. Agora, se você é um porco, aí você vai ter a tênia solium, certo? Se você é um boi, saginata. Se você é um porco, solium, certo? Pessoal, essas duas coisinhas aqui, ó, importante, pode cair no Enem. Uma das doenças que mais cai no Enem é a teníase. E você tem que saber que a saginata é do boi e você tem que saber que a solium é do porco, beleza? Então, ó, como aqui é um ciclo, a gente não tem também nem começo e nem fim. Então, a gente vai selecionar aqui essa parte para iniciar a nossa investigação aqui de como que ocorre o ciclo de vida desse organismo. Ó, a gente vai fazer o primeiro ciclo com o do boi, porque o do porco tem um detalhezinho, certo? Então, preste atenção no do boi, que é o mais simples, e depois a gente vai para o porco. Ó, o que é que vai acontecer? Lá no intestino do boi, a tenha, ela vai colocar os ovos dela, né? Então, o boi, ele vai começar a desenvolver larvas dentro dele. Então, essas larvas aqui, elas vão atingir a musculatura desse animal. Então, ela vai começar a entrar na carne desse animal. Quando ela começa a entrar na carne desse animal, ela vai ficar lá, paradinha. Então, essa larvazinha aqui, ela vai se desenvolver para uma larvinha chamada de cisticerco, tá certo? Então, aí ela vai ficar lá, bonitinha. Você pegou aquele boi que estava contaminado, meteu a paulada lá na cabeça dele, o boi morreu. Aí você vai vender a carne. Só que você não prestou atenção que a carne estava cheia de pipoca. Quem que já ouviu falar, essa carne está cheia de pipoca? A carne cheia de pipoca, na verdade, é larvas de tênia, certo? O que eles chamam de pipoca, a carne está com pipoca, é a larva de tênia. Então, se você não cozinhar muito bem a carne, se você não fizer a carne bem cozida, né, gostar de carne mal passada, você pode acabar consumindo uma carne que tenha essa parte aqui viva ainda, essas larvazinhas vivas. Quando essa larvazinha estiver viva aqui dentro do seu corpo, ela vai se alojar no seu intestino. Alojou no seu intestino, ela vai começar a se desenvolver e aí ela vai liberar proglótis através das suas fezes. Liberou as proglótis através de suas fezes, você vai lá, faz cocôzinho lá no meio do mato, tá aqui o matinho, aí você vai lá,
faz o seu cocôzinho aqui, né? A pessoa faz o cocôzinho. E esse cocô aqui, ele tá cheio de quê? Tá cheio de larvinhas de tênia, né? E aí vai contaminar o solo. O boi vai lá, come isso daqui, come esse capinzinho aqui que você fez o cocô em cima e é contaminado. E quando esse boi morrer, ele vai contaminar outras pessoas. No porco, existe uma diferençazinha básica. Antes de começar do porco, vocês entenderam o que que acontece aqui no que acontece no boi? Ficou alguma dúvida? Vocês conseguiram entender? Entendi. Todo mundo entendeu? Beleza. Então, voltando. No porco, então, vai acontecer uma coisinha diferente. Pessoal, no porco, o porco ele pode ingerir os ovos, né? E ele pode fazer pode, tipo, defecar em cima de uma plantaçãozinha, perto de uma horta, e aí contaminar essas folhagens, né? E aí você vai lá, não lava muito bem as folhas, né? Os alfaces, os tomates, as coisas, e você acaba consumindo o cisticerco. Pessoal, quando você consome o cisticerco inteiro, você passa a ser um hospedeiro intermediário. Então, esse cisticerco, ele vai começar a se alojar principalmente na região do seu cérebro. E aí você não vai desenvolver teníase, você vai desenvolver cisticercose, que é uma doença muito pior do que teníase. A cisticercose, ela vai provocar problemas neurológicos, né? Porque ela vai afetar o cérebro da gente. Então, ela é muito pior do que a teníase. A teníase, você tomaria um remédio de verme, né? Um remédio específico, um tratamento para verme, e ficaria de boa. Na cisticercose, pode ser necessário, inclusive, cirurgia para remoção das larvas, ou você vai ficar com elas para sempre dentro da sua cabeça. Elas vão ficar lá, dentro da sua cabeça. Isso se você não morrer, né? Antes. Então, entre ter teníase e ter cisticercose, é melhor ter teníase. Então, muito cuidado quando tiver, por exemplo, no interior e tiver criação de porco, muito cuidado, porque esses porcos, principalmente porcos que vivem soltos, né, eles podem defecar próximo de plantações e você pode consumir o cisticerco, em vez de consumir a larvazinha já desenvolvida, e aí você vai acabar desenvolvendo cisticercose em vez de teníase. E a gente vai se reunir na sua casa para comer café com bolo no seu velório. Então, a gente tem aqui para profilaxia e tratamento. Profilaxia, novamente, para quem não estava lá no começo, é a forma de prevenção. E tratamento, todo mundo sabe o que é tratamento. Deixa eu dar uma olhada na hora. Tratamento, todo mundo sabe o que é tratamento, né? Ixi, tem alguém aqui tocando a campainha. Pega aí. Então, ó, a gente vai ter como profilaxia a educação sanitária, como sendo a coisa muito importante, o saneamento básico, a educação sanitária, como eu já havia falado antes, né? É aquela parte de ensinar para as pessoas que elas devem defecar em locais adequados, que elas devem ter higiene na hora de se limpar, não jogar papel sujo dentro da água, enfim. Saneamento básico, as pessoas têm que ter uma rede de esgoto que seja eficiente, né? Uma fossa séptica. Aqui, nesse ponto, é importante que as pessoas façam o cozimento correto dos alimentos, principalmente se você não tem ideia da procedência da carne, né? Muitos açougues dentro da cidade, eles têm que passar por uma inspeção, né? As pessoas têm que o inspetor de alimentos, ele vai verificar se aquela carne ela está contaminada ou não. Então, se você consome carne que veio do interior, que você sabe que não passou por inspeção, cozinhe corretamente, porque você vai evitar contrair essa doença. Então, o tratamento é feito com antihelmínticos, né, que são remédios para verme, e no caso da cisticercose, a gente vai utilizar medicamentos
pode precisar de intervenção cirúrgica, ou se você morrer, a gente vai precisar de um padre, de um pastor ou de alguém para rezar aí por sua alma, certo? Então, se vocês ficaram com alguma dúvida, eu peço que vocês falem agora, mas não se calem para sempre. Entenderam? Posso passar para frente? Pessoal, vocês estão por aí? Tá de boa, pô, entendi. Todo mundo entendeu? Entendeu? Sam. Beleza. Pessoal, a gente vai falar de mais uma. Deixa eu ver E quantas Jeff, tem aqui. Oi. o negócio aqui tá todo branco no meu, ó. É porque eu parei de transmitir a tela. Ah, beleza. Pessoal, a gente vai falar de mais uma doença. E aí a gente vai parar por aqui. E depois amanhã a gente termina, certo? Para não ficar muito pesado. Até porque também as outras pessoas que não vieram também vão ter que assistir essa aula. E se ficar com mais de uma hora, eu duvido muito que assistam completa, né? Então, vamos lá. Então a gente vai passar para a última doença de hoje. Amanhã a gente vai continuar falando sobre os helmintos. Vamos lá. Tá todo mundo vendo aí? Tá tudo ok? Mandem áudio porque eu não tô enxergando. Sim. Tô vendo é Tá. nada, tá tudo branco. Tá tudo branco, Danilo? Porra, acho que o problema é aí. Espera aí que eu vou sair e entrar de novo. Tá. Consegue ver agora, Danilo? Beleza, beleza, tá de boa agora. Tá. Então vamos lá. Pessoal, essa talvez seja uma doença causada por verme mais conhecida e que talvez a grande maioria de nós já tenha tido pelo menos uma vez na vida, né? Aí não adianta ficar dizendo, eu nunca tive. Ah, já, a gente sabe, no fundo você sabe que você já teve uma lombrigazinha. Então, fique aí, sussa, que é normal isso acontecer, principalmente quando você é criança. Então, pessoal, a gente tem aqui a ascaridíase. A ascaridíase é uma doença causada por um verme nematelminto chamado de Ascaris lubricoides. Ele é o nosso agente etiológico, né? O agente que causa a doença. Pessoal, muitas vezes quando você é criança, a criança tá lá tossindo, né? Fica se esforçando, fica com falta de ar, e aí a pessoa diz assim: esse menino tá com asma, tá com alguma coisa, mas na verdade, essa criança aí, ela só tava com verme mesmo, certo? Ela só tinha uma vermezinha dentro dela. Então, esses organismos aqui, eles são dioicos. Lembrem que monóico é aquele que tem o sexo masculino e feminino dentro do mesmo organismo. O dioico é aquele que vamos ter organismos do sexo masculino e organismos do sexo feminino. Por exemplo, nós seres humanos somos dioicos porque existem homens e existem mulheres, certo? Biologicamente falando, existem homens e existem mulheres. Então, nós somos organismos dioicos, os nossos sexos são separados e eles são dimórficos sexualmente. O que é um organismo que é dimórfico sexualmente? É um organismo que possui diferença entre fêmeas e machos. Nós também somos dimórficos sexualmente. Por exemplo, você vê uma pessoa na rua, você sabe se ali é um homem ou se é uma mulher, certo? Na maioria dos casos, dá para você saber se é um homem ou se é uma mulher. Então, a diferença do dimorfismo sexual, né, na forma desses organismos, é que a fêmea ela é maior do que o macho, ela tem um tamanho maior do que o macho. Então, essa daqui vai ser a principal característica dos organismos, essa diferença, né? E eles são organismos monoxogênicos, monoxênico, eles têm apenas um hospedeiro. Então, a gente não vai ter aqui hospedeiros definitivos e hospedeiros intermediários. A gente vai ter apenas um hospedeiro. E, normalmente, esse hospedeiro é um ser humano, certo?
E, como eu falei para vocês, às vezes a criança está lá tossindo, está fazendo essas coisas, por quê? Porque ela apresenta um ciclo pulmonar. O verme pode atravessar por dentro dos seus pulmões. Quando você, por exemplo, pega uma coisa que está contaminada, né, por ovos de ascaris, e você bota na boca, ou você bota perto aqui do nariz, ele pode atingir os seus pulmões, e aí você vai ter alguns sintomas pulmonares. Tá, então, pessoal, na fase de larva, né? Quando essa verme aqui for uma larva, a gente vai ter alguns sintomas. Tosse, expectoração, né? Que é você colocar tipo, como se fosse catarro para fora. Você vai sentir falta de ar, catarro com sangue, né? Porque ela vai obstruir alguns vasos sanguíneos que estão lá no seu pulmão, e febre. Quando esses organismos aqui estão na fase adulta, né, quando eles já cresceram o suficiente, eles são parasitas de ação expoliativa. Quem aqui joga, né, algum joguinho aí de guerra, alguma coisa assim, você sabe que os espólios são aquelas recompensas que você pega depois que já encerrou a batalha, né? Então, ó, uma ação expoliativa é o quê? É quando o verme está lá dentro do seu intestino e ele não vai se preocupar em digerir o alimento que você consumiu. Ele vai pegar aquilo que você já lutou para quebrar. Então, é uma ação expoliativa. E essa ação aí pode provocar ou pode acentuar a desnutrição. Quando a criança está com ascaridíase, né? Geralmente ela fica magrinha, ela fica fraquinha, né? Por quê? Porque ela está perdendo nutrientes para os vermes, certo? Além disso, a pessoa pode ter reações alérgicas, né? Lembrando que essas reações alérgicas aqui e essa obstrução intestinal, elas vão ocorrer quando a infecção, né, tiver muito grande, quando você tiver, por exemplo, uma população de vermes tão grande dentro do seu corpo que não consiga passar mais nada, né? Vai estar entupido o seu intestino de tanta verme, vai entupir a passagem. Você não vai conseguir mais fazer com que passe nada lá naquele local. Então, pessoal, a profilaxia da ascaridíase, educação sanitária, novamente, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Quando se fala de doenças causadas por verme, a profilaxia, em 99% das doenças, vai ser educação sanitária e saneamento básico. Então, se você estiver fazendo uma prova de vestibular e ele perguntar profilaxia, que é que está profilaxia, e ele disser para você, ele perguntar para você qual é as coisas, o que é que a gente pode fazer para evitar essa doença, marque sempre as alternativas que falarem de educação sanitária e saneamento básico. A grande 70% das questões, a profilaxia pode ser respondida com isso. No caso aqui das caridíase, a gente também vai ter o cozimento correto dos alimentos. Por quê? Porque esses vermes aí, eles estão relacionados a pessoas que defecam em locais inadequados. Então, a água pode estar contaminada e você aguar as plantas com aquela água contaminada, né? E quando você vai comer, você não lava a salada direito e acaba consumindo aqueles ovos daquelas vermes. Ou você acaba mesmo bebendo a água, né? Na questão do interior, que não tem acesso a filtro e tal, essas coisas, pode também ocorrer. Higiene pessoal. Pessoal, é muito importante que as pessoas, para prevenir a ascaridíase, elas façam a sua higiene pessoal correta. Por quê? Porque a pessoa pode ficar com os ovos debaixo das unhas, ela pode ficar com os ovos nas mãos, e aí a pessoa tem que lavar bem as mãos antes de se alimentar. É por isso que ensinam para você, quando você é criancinha, você deve lavar as mãos antes de comer. Por quê? Porque você pode estar carregando ovos de vermes na sua mão, e quando você vai comer, você ingere os ovos e aí acaba ficando doente. Combate ao inseto de combate a insetos que carregam os ovos dos parasitas. Pessoal, aqui tem um ponto muito importante. As moscas, geralmente, elas carregam os ovos de Ascaris rubricoides nas costas. Então, a mosca, ela, ao contrário do que muitos acham, é um animal que ele gosta de ser limpinho, né? Então, ela tem muitos sensores no seu corpo e ela começa a se limpar. Então, quando a mosca passa a patinha lá em cima das asas dela, ela está se limpando, né? Quando ela esfrega a mãozinha, ela não está querendo dominar o mundo, ela está limpando as mãos dela. Então, ela
nesse ato dela se limpar, ela pode tirar os ovos que ela carregou, né? Às vezes a mosca assenta em cima de um cocôzinho que ficou lá exposto, e aí pega os ovos do verme e depositam, por exemplo, em cima do seu alimento. Então, não, por isso que também não é bom que você deixe sua casa cheia de moscas, né? Porque elas podem carregar ovos desses parasitas. E também tratar as pessoas que estão parasitadas, né? Para evitar que essas pessoas contaminem novas pessoas. Tá, então vamos parar por aqui hoje. Eu vou parar aqui a apresentação. Pessoal, vocês têm alguma dúvida em relação ao que foi apresentado hoje? Se vocês têm alguma dúvida, falem agora. E parceiro, fala sobre o ciclo de vida aí dessa doença aí, da última. Das cardíase? É, não prestei muita atenção não. Tá. Beleza. Mais alguém tem alguma dúvida? Não, pode continuar. Tá. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Eu vou fazer um slide novo aqui, Danilo, para te ajudar. E... Correto. Tá. Então é o seguinte, Danilo. A gente tem um organismo, né? Uma pessoinha aqui, que está contaminada com Ascaris lubricoides, certo? Essa pessoa, ela vive em um local onde não tem muito saneamento básico, as pessoas não têm um local adequado para fazer suas necessidades fisiológicas, então elas vão defecar em um local qualquer. Então, essa pessoa vai lá e vai defecar em um local qualquer, beleza? Aí, a pessoa fez as suas necessidades em um local aberto. Essas fezes aqui, elas podem contaminar tanto o solo do local, né? Ou elas podem contaminar a água desse local. Vamos supor, então, que contaminou a água e o solo. Você vai lá e você faz uma plantação, faz uma hortazinha, certo? Tá aqui a sua hortinha. Aí você faz o quê? Você pega a água que tá aqui, né? Para aguar a sua horta. Então, ó, você vai ter aqui fezes contaminadas contaminando o solo. Então, você vai ter dois níveis de contaminação, vindo do solo e vindo da água. Então, essa folhinha aqui, essa alfacezinha, ela vai estar cheia de ovos de Ascaris lubricoides. Aí você é uma pessoa que gosta de comer salada. Aí essa pessoa aqui, que tem a hortinha, ela vende lá numa feirinha, ela vende numa feira as suas alfacezinhas, certo? Ela tá lá vendendo na feirinha as alfaces. Aí você vai lá e diz assim, ô, seu João, me dê aí uma alfacezinha. Aí ele vai lhe dar alface. Ele vai lhe dar alface. Só que essa alface aqui é a alface que está contaminada com ovos de Ascaris lubricoides. Aí quando você chega em casa, você vai comer a salada, né? Só que você está com pressa e você não lava muito bem as folhas de alface. Quando você não lava muito bem as folhas de alface, você ingere elas, além de ingerir o alface, o que é que você vai ingerir junto? Os ovos da larva, né? Os ovos da larva, os ovos do Ascaris lubricoides. Depois que você ingerir isso daqui, você vai passar, essas larvazinhas vão passar pelo seu trato digestivo e pelo seu trato respiratório, né? E aí elas vão acabar chegando lá no seu intestino. Quando elas chegarem lá no seu intestino, né? Você vai estar contaminado e elas vão eclodir aqui. Aliás, as larvas vão se desenvolver aqui em adultos dentro do seu intestino. E aí elas vão começar a pôr ovos dentro do seu intestino. Quando você for fazer cocô, o que vai acontecer? Esses ovos aí, eles vão embora junto com as fezes. E aí você, se você for uma pessoa que não tem uma educação sanitária e você também faz cocô no meio do mato, o que pode acontecer? Você pode contaminar um novo solo e também uma nova água. E assim o ciclo vai se perpetuar. Então, como é que você para esse ciclo? Ou você trata dessa pessoa aqui, né? Faz com que ela tome um remédio de verme, ela parar de produzir ovos e parar de fazer cocô no meio da rua, né? No meio do mato.
Ou você dá para ela um banheiro, né? Você bota para ela fazer o cocôzinho dela lá no banheirinho, que aí ela vai evitar a contaminação dessa água e desse solo por essa pessoa que está contaminada, certo? Entendeu agora, Danilo? Entendi. Agora tudo faz sentido. Beleza. Alguém mais? Você não estava vendo o desenho que eu fiz, não, né? Não, mas eu Não. entendi. Meu Deus do céu, que... E eu fazendo altos desenhos aqui, achando que você estava vendo tudo. Eu ia até falar, só que eu não quis atrapalhar, não tem. Mas, Beleza. Mas aí, ó, eu fiz aqui um esqueminha rapidinho aqui de como que ocorre. Faz o cocô aqui no mato, infecta o solo, infecta as folhagens, né? Enfim, essa é uma forma de contaminação, né? Pode ser, por exemplo, que essa mosquinha que tá aqui, ela entrou aqui, pegou esses ovos, depositou lá naquele pedaço de carne que você estava comendo, e o ciclo vai continuar da mesma forma. Então, existem várias formas de contaminação. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é que aqui a gente só tem um hospedeiro, né? A gente não tem um hospedeiro intermediário, a gente só e nenhum definitivo. A gente tem apenas um hospedeiro, que é o ser humano. Tudo bem? beleza. Tá. Pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida? Todo mundo entendeu do fundo do coração? Entendi. Guimarães Amanhã, tá muito ei, calado, professor. Guimarães. Oi. Amanhã vai continuar o assunto? Isso, a gente vai falar amanhã sobre ancilostomíase e algumas outras verminoses que são menos exploradas, né? Mas a gente vai ver porque é importante que a gente veja também. Beleza? Nesse mesmo horário, é? Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tá. Sim, manda o slide lá. Beleza. Tudo bem? Então, pessoal, eu vou parar aqui a gravação, tá?